Se abaixa. Para cima. Tá bom. Boa noite a todos. A todos aqueles também que nos assistem via internet, né? E nós pedimos que desliguem os celulares também, que é para não interferir, né? Quanto às nossas atividades, palestras e passes, segundas, terças e quintas, a partir das 20 horas. Nas quartas-feiras, às 14 horas. Sábado, às 17 horas. Domingo, 10 horas, e também a evangelização infantil. No plantão de atendimento, também segundas, terças e quintas, a partir das 19 e 15 horas. Na quarta-feira, a partir das 13 e 15. Aos sábados, então, às 16 e 30 horas. E domingo, às 9 e meia. Nós também desenvolvemos o trabalho social na distribuição de 60 cestas básicas, mais ou menos cerca de 300 pessoas. E por isso que nós pedimos sempre a colaboração de todos aqueles que nos visitam constantemente, não é? Aqueles que puderem contribuir com 1 quilinho de alimento não perecível, nós agradecemos de antemão, tá bom? Em novembro, nos dias 6, 7 e 8, nós faremos uma viagem a Araxá, aquela beleza de lugar. Quem foi, pode pedir para vocês perguntarem às pessoas o que acharam lá. Visitar o Tadeu é uma maravilha, o hospital psiquiátrico que ele atende é joia, não é? E quem estiver interessado, então procure no domingo o Mauro ou a Cida, ou a Sandra também. As nossas palestras, elas são levadas em tempo real, e também aquelas que já foram gravadas através do nosso site, que é www.casadocaminhosantana.com.br. Feito isso, então é neste momento em que nós, todos assim integrados, levamos o nosso pensamento ao Senhor da vida, Deus Pai, amoroso e justo. E mentalizando a figura amorosa, serena de Jesus, atraindo o seu amor, que é a nossa sustentação, através desse coração generoso, esse amor imensurável que Ele tem por toda a humanidade, onde nos abastecemos, como se nos dessedentássemos, tão necessitados dessa água viva, que nos alimenta, que nos conforta, trazendo ao nosso coração. E assim possamos superar as nossas dificuldades, caminharmos a passos largos, enquanto a força nos abastece, porque sabendo que não estamos sós, nós criamos alma nova e nos confortamos diante desse saber. Além disso, nós temos também aqueles espíritos protetores, nossos anjos da guarda, espíritos familiares. Então, nunca realmente nos encontramos sozinhos, desamparados. Por isso que nós prosseguimos na nossa luta. Porque se não tivéssemos esse conhecimento, essa ajuda, quem sabe o desânimo tomaria conta de nós. E se isso não acontece, é exatamente por sabermos do amparo, da sustentação que todos nós temos. Através do conhecimento que nós vamos adquirindo, não só na assistência às palestras, mas nas leituras edificantes, pautando a nossa vida dentro de um padrão
moral, um padrão de dignidade, onde todos nós atuamos nesta sociedade humana de uma forma mais coerente, mais amena, né? Compreendendo o nosso semelhante, como queremos ser compreendidos também. Então, essa troca de afeto, essa troca de compreensão, nos traz uma harmonia e uma alegria muito grande, nos dando assim ensejo para que cada vez mais possamos caminhar a passos livres. E isso com certeza nos levará a um estágio superior àquele em que nós nos encontramos ainda hoje. Mas nós temos a confiança que através de tudo isso, através das palestras que nós assimilamos, guardamos para nós os ensinamentos, através dos cursos que possamos fazer, através de tudo isso quanto a casa nos oferece, e a doutrina espírita nos oferece também, nós podemos então encontrar alívio para as nossas dores, se não um conforto moral maior. E é assim, então, que nós propomos para a noite de hoje analisarmos com bastante interesse, tudo quanto vai ser exposto através da nossa irmã Tânia, né, que vai falar sobre esse livro Jesus no Lar, sobre a razão da dor. Nós vamos entender o porquê da dor, então. Sejam todos bem-vindos. Ver se eu não caio aqui. Tem que ter, não tem jeito. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, como a Matilde falou, só subir um pouquinho. Como a Matilde falou, nós vamos falar sobre o livro Jesus no Lar. Esse livro, ele apresenta lições de Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro. Então, a gente sempre ouve falar naquelas preleções de Jesus, nos encontros que ele fazia à sua época. Então, algumas dessas passagens estão aqui contidas neste livro. E a passagem de hoje, como ela disse, é o item 31, chama-se A Razão da Dor. Primeiro eu vou expor o que o livro nos traz como elemento de estudo, e depois, então, nós vamos refletir em cima disso tudo. Esse livro fala sobre uma passagem em que Raquel, que era servidora da casa de Cusa, de Joana de Cusa, ela faz uma pergunta ao Mestre Jesus. Ela questiona qual é a razão das nossas dores. Por que as nossas dores se transformam em aflição, se é dito que nós somos todos filhos de Deus? Nós não somos todos amparados por essa lei maior de amor. Deus não é justo e magnânimo nas suas ações. Então, por que nós, seus filhos, criaturas divinas, temos que passar por situações semelhantes? Isso é a Raquel que perguntou. A gente não faz esse tipo de pergunta hoje em dia, não, né? Mas a Raquel, naquela época, perguntou sobre isso. E Jesus, então, explica, ele diz assim, que todas as aflições que nós passamos, todas as dores pelas quais nós passamos, as dificuldades, elas são fruto da proteção divina. Puxa vida, mas Deus nos protege trazendo dor aos nossos corações, trazendo dificuldades? Fica parecendo um contrassenso, né? Mas Jesus continua, ele fala não, porque a dor, ela serve como um estímulo, como um auxílio para que a gente saia daquela zona de conforto em que comumente nos instalamos. E todas essas dores, então, o caminho que nos serve, né, para a evolução é trilhado através dessa dor, desse sofrimento, não é?
E é dessa forma, buscando a solução das dores e dos sofrimentos, que nós conseguimos a nossa evolução. Como ninguém falou nada, inclusive a Raquel ficou olhando para ele, então Jesus contou uma história que eu vou repetir para vocês. Bem rapidamente, eu não vou colocar todos os detalhes do livro, mas ele conta a história assim, que um anjo decidiu, por conta própria, cuidar de um espírito que estava por encarnar. Ele falou, não, esse espírito vai ser um homem abençoado por mim. Através, das bênçãos de Deus, eu vou procurar cuidar dele. Então, o que ele faz? Ele pega aquele espírito e fala assim, eu vou cuidar dele desde o momento do nascimento. Então, ele começa a amparar aquele espírito, já preparando ele para o encarne no plano físico. E desde que a criança nasce, esse espírito, esse anjo protetor, começa a cuidar dessa criança, sempre protegendo, fazendo com que os pais o amparassem de todas as formas, cobertos de amor. Então ele desviava as pessoas mal intencionadas do caminho daquela criança. Quando aquela criança se torna um jovem, então ele afasta aquele jovem de todos os desvarios, de todas as tentações, protege aquele espírito de todas as formas que ele sabia, impedindo que o mal chegasse próximo àquela criança, àquele adolescente, àquele jovem. Quando esse espírito se torna adulto, ele percebe que ele é um ser privilegiado, porque nenhum mal lhe atinge. E ele acaba por se tornar uma pessoa extremamente egoísta, extremamente orgulhosa. Por quê? Nada me toca, nada me atinge, sou um abençoado, Mas não por Deus não, que ele nem lembrava de sequer agradecer a Deus tanta ajuda, um caminho assim tão fácil de ser percorrido. Ele achava que era porque ele merecia de alguma forma, de alguma sorte. Então ele se tornou cruel. Qualquer pessoa que passasse na frente dele, ele não tinha dúvida. Se ele precisasse tirar aquela pessoa com qualquer recurso da sua frente, ele assim fazia. E o anjo ficava atônito, porque tentava instruí-lo, orientá-lo durante o sono físico, insuflando nele ideias positivas, ideias de amor. Mas aí veio um anjo superior, um espírito superior, de hierarquia superior, e decidiu então transformar todas as passagens, as aflições daquele espírito, daquele ser humano, em dores e em sofrimento. Ele falou, porque e a dor e o sofrimento em aflição? Ele falou, porque só desse jeito. E aí o que acontece? A primeira coisa, a primeira dificuldade que esse homem enfrenta, ele se revolta. Como? E Deus se esqueceu de mim? Oh, mas onde está, essa proteção? Olha só, como é que isso pode acontecer comigo? Justo eu. Ninguém nunca, como falam nos filmes, isto é apenas uma ficção, não tem nada a ver com a realidade. Mas, enfim, e ele dizia assim, como, onde já se viu, justo comigo, justo eu, oh, que Deus, onde está Deus? Se revoltou. Mas aí, de aflição em aflição, porque aí então aquele anjo protetor não pôde mais interferir da forma como ele vinha interferindo no aprendizado daquele espírito. E de aflição em aflição, aquele espírito foi aprendendo e desejando não ter mais sofrimento, nem mais dores. Ao desejar não ter nem sofrimento, nem dores, ele descobriu que para conseguir isso, ele precisava se tornar uma pessoa mais humilde.
Para conseguir isso, ele precisava relacionar-se com os outros de uma forma mais mansa, com mansuetude, com passividade. Não podia mais ser tudo do jeito que ele queria. Tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, está errado. E ele se tornou uma pessoa melhor. Aí, Jesus, porque quem está contando a história é Jesus, né? Para Raquel, lembra? Aí Jesus ficou observando a plateia. Ficou todo mundo assim. Ninguém abriu a boca. Ninguém ousou fazer mais nenhuma pergunta. Então Jesus encerra com uma bela oração e encerra a preleção daquela noite. Mas eu não vou encerrar aqui porque a gente tem que pensar a respeito, né? Então vamos lá. Nós, na nossa existência, agora que a coisa pega, né? Como eu digo nas minhas aulas, agora que a coisa pega. Na nossa vida, quando é que a gente se lembra de agradecer a Deus, ou de pedir ajuda a Deus, ou de fazer uma oração, ou de derramar lágrimas, muitas vezes amargas pela dor que a gente passa, e pedir ajuda ao nosso anjo guardião, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a todos os santos que a gente conhece. Quando é que a gente pensa? Quando é que a gente faz isso? Todos os dias? Quando é que a gente vem na casa espírita receber o passe? Aliás, a gente vem receber o passe por quê? Não estou perguntando para ninguém, não é para ninguém responder. Mas por que que a gente faz isso? Porque alguma coisa nos impulsionou a ir em busca da ajuda. Mas essa coisa é a extrema felicidade pela qual nós estamos passando? É porque nós somos felizes 24 horas do nosso dia? É porque nós estamos passando por regalias e conquistas diárias, então nós estamos vindo à casa espírita para agradecer a Deus? Dificilmente. Dificilmente. Né? Então se costuma dizer, nós vamos, normalmente a gente busca a ajuda quando a gente precisa. Se a gente não precisa, a gente não vai lembrar de buscar essa ajuda. Mas essa ajuda não significa que essa ajuda não esteja ao nosso lado. Então, qual é o anjo que nós queremos do nosso lado? É esse anjo super protetor? Então, se nós queremos esse anjo, eu vou lembrar a vocês. Vamos todos nos lembrar? Não todos, porque tem alguns aqui que ainda estão na faixa etária, né? Mas os mais, assim como eu, mais avançados, na idade. Vamos nos lembrar da nossa juventude. Nós gostávamos dos pais super protetores. Filhinho, 10 horas em casa. Filhinha, olha, presta atenção com quem você vai. Né? De carro, nem pensar, seu irmãozinho vai junto. Na minha época era assim. Né? Hoje ainda se goza de um pouco mais de liberdade. Na minha época, não. O irmãozinho pequeno tem que ir junto. Para tomar conta. Ou então, quer ficar na sala, fica a família inteira na sala junto. Não é? Então, a gente gostava dessa época? Porque o que a gente desejava era a liberdade. Né? E mesmo que nossos pais falassem para nós, não faça assim, não haja dessa forma. Olha, fulano, presta atenção, fulano está demonstrando que não é exatamente aquilo que você pensa que ele é. Imagina! Mas, não, mas a minha paixão vai mudá-lo. Não é? O nosso amor, meu amor é suficiente para os dois. Filhinha, presta atenção, amor não enche barriga. Imagina, viveria com ele na maior pobreza. Né? Ninguém conhece esse tipo de história, não, mas enfim, a gente gosta
a gente deseja, por máximo que as pessoas falem, olha, os nossos pais não fizeram o papel desse anjo super protetor. Não significa que os pais estão isentos desse trabalho. Não significa que eles não devem fazê-lo, devem continuar fazê-lo. Porque é obrigação dos pais dar uma boa orientação. Mas nós sabemos que nós temos limites na nossa ação e na nossa palavra. Porque o outro vai agir de acordo com a sua reflexão, com a sua vontade, com o seu desejo. Não é? Porque nós não estaremos às 24 horas do dia segurando nas mãos dos nossos filhos e conduzindo-os para este ou para aquele lado. Porque eles estarão por si só. Eles terão que refletir a respeito daquilo que estão fazendo e seguir, e escolher qual rumo vão seguir. E nós sabemos que a nossa limitação termina ali, mas que nós vamos continuar ali presentes para poder oferecer ajuda toda vez que ela for pedida. Então, esse anjo superprotetor, ele isentou a pessoa de todos os males. O que aconteceu? Ele se tornou um déspota. Se nós tivéssemos uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de contrariedade, enfim, nós estaríamos talvez sossegados na varanda de casa, né? Balançando ao sabor do vento, deixa que eu acostumo, né? E não criaríamos absolutamente nada de melhor e nada de novo. Até a humanidade estaria ainda na época primitiva, porque se não tivessem as intempéries que fizessem com que o homem saísse em busca de abrigo e tudo mais, nós estaríamos ainda todos cheios de pelos pelo rosto, né? Aquele corpo rude ainda, disputando alimento com os animais. O que fez com que nós nos desenvolvêssemos e nos transformássemos, seres que somos ainda tão frágeis, diante da grande quantidade de animais que nós conhecemos e que superlotam o mundo? Como é que o homem se destaca? Pelo uso da sua inteligência, pela criação de instrumentos e ferramentas que vão melhorar o seu dia a dia. Então, todas essas intempéries, todos esses cataclismas que ocorreram, serviram para que o homem pudesse desenvolver ferramentas, abrigos, automóveis, enfim, e melhorasse o curso da sua vida. Nós desenvolvemos a nossa inteligência. Nós não estacionamos. Moralmente, se nós não tivermos o estímulo, nós podemos nos deixar abandonar e nos deixar envolver pelos brilhos da materialidade. O consumo exagerado, não é? O alimento exagerado, as sobras exageradas. Então a gente quer sempre ter, conquistar, e se esquece de que isso é apenas um elemento que a gente não leva. Mas que o que a gente vai carregar para a espiritualidade, para a nossa existência eterna, são as conquistas do desenvolvimento da nossa inteligência, que é o nosso intelecto, e as nossas conquistas morais. Todo o restante fica aqui na Terra, porque não tem uso para lá. O espírito não precisa de bens materiais. Nós podemos ter o usufruto deles, mas nós não precisamos deles na nossa vida cotidiana exageradamente. Então, quando a gente passa por dissabores,
Nós passamos por esses dissabores porque nós temos condição de estimular a nossa inteligência, a nossa perseverança, a nossa força de vontade, a nossa fé para a conquista de uma vida melhor, de uma vida mais digna, de uma vida mais equilibrada. Então, essas dificuldades vão nos alfinetando para que a gente não se acostume ao bem-estar e resolva descansar por 100 anos. E aí a gente não descansou, a gente perdeu tempo. A humanidade, dizem que a humanidade deveria estar muito mais adiantada no seu desenvolvimento moral do que ela está hoje em dia. Mas ela ainda não conquistou porque nós nos acomodamos com os bens. Nós nos envolvemos de tal forma na conquista só de bens físicos e materiais que nos esquecemos da nossa moralidade. Então, muito daquilo que a gente vê hoje, se nós fizermos um comparativo com épocas passadas, nós vamos perceber que nós crescemos muito pouco. Quando a gente fala na época de Roma, na época dos Césares, que a gente fala dos desmandos, que a gente fala dos contatos físicos, como aconteciam, os relacionamentos entre as pessoas, era uma barbárie, era um absurdo. E hoje em dia? Existe uma semelhança muito grande de atitudes. Então, nós temos que cuidar para que essas semelhanças diminuam ao longo do tempo. Hoje, nós já temos muito mais pessoas que se preocupam com o bem-estar de todos e que fazem o benefício para todos, não para si só. Eu não quero para mim só a felicidade só para mim. Eu não desejo o equilíbrio só para mim. Não sou eu a única pessoa a ter direito de um amor, a ter direito à felicidade. Não, o outro também tem e eu sou o responsável por ele. Então, nós temos que ir em busca, são desses valores. Já? Nós temos que ir em busca desses valores. Esses são os valores maiores que são imorredouros. Então, quando a gente dá uma parada e observa toda a nossa existência, nós vamos perceber que ela é cíclica. Nós temos momentos de profunda dor, de profundas dificuldades e momentos de refazimento, momentos de mansuetude e de paz. Então, aproveita quando a gente está nesses momentos. Não é para descansar, mas é para se refazer. E ir em busca de bens maiores que nós vamos acolher dentro de nós, que é o conhecimento. Porque a fé irracional, ela não nos traz benefício. Porque eu creio, conheço a história de uma senhora que dizia assim: Jesus, eu quero que você prove que você me ama. Vou te dar meu coração. Pronto, Jesus, te dei meu coração. Agora eu quero uma resposta. Prova que você aceitou meu coração. E ela, puf, caiu dura, teve uma síncope. Quando ela acordou, voltou em si. Ai, Jesus, eu te dou meu coração e você faz isso comigo? Nós estamos fazendo igual. Né? O que é a vida? Essa vida, a materialidade é a vida que ela é uma passagem. Ela é uma escola. Nós estamos aqui temporariamente. A nossa vida verdadeira é do lado de Jesus. Ah, você quer vir comigo, filha? Então venha. A vida do espírito
é a erraticidade, né? É o plano espiritual. Mas ela não queria ir naquela hora. Quando ela pensou, não, me deixa aqui, por favor. Não quero ir, não. Então, como é que nós vamos mostrar esse amor a Deus? Esse amor a Jesus? Como é que nós vamos expressar a nossa fé? Quando a gente chega aqui e fala, por favor, me ajuda. Dá um passe para mim, Sandrinha. Ou nós vamos agradecer diariamente, abrir o olho de manhã, aquele frio, nós estamos cobertos, nós temos uma casa, nós temos a família que nos acolhe, nós temos o amor dos pais, dos nossos filhos, dos companheiros. O que é que a gente quer mais? Deus nos abençoa todos os dias com o trabalho, com a saúde, com a visão, com a audição, com a fala. Embora nosso corpo não seja de Gisele Bündchen, né? Nem a altura, mas ele me é suficiente para que eu possa ir em busca do meu trabalho e do meu aprimoramento. Né? Apesar de muitas vezes, no meu caso, ser confundida com os meus alunos pelo tamanho, cadê a professora? Mas eu estou lá, estou trabalhando, e isso é bom. Não é? Então, não é o reconhecimento por aquilo que eu faço. Não quero o reconhecimento por ser eu, fulano de tal. A necessidade não é essa. É eu poder, onde eu estou, fazer o melhor. Seja aquilo que for. Quem é que eu tenho do meu lado? Por que essa pessoa me é difícil? Por que é tão difícil lidar com a sua forma de pensar? Por que é tão difícil lidar com a forma de encarar a vida, com a sua visão de vida? Porque eu posso, de alguma forma, orientar essa criatura que está do meu lado. Ou se eu não tenho condições da orientação, eu tenho condições de amar. Se eu não tiver condições de amar, eu tenho condições de estar ao lado apenas. E mostrar a minha perseverança, a minha humildade, o meu desejo de fazer alguma coisa, o meu desejo de compreender. E mesmo que nessa existência, se isso não trouxer frutos que possam ser colhidos nessa existência, certamente a semente estará plantada. E ela vai brotar. E é aí que está a nossa fé. Na confiança de que Deus não vai deixar se perder nenhuma ação no bem. Nenhuma. Nada vai se perder. Nenhum esforço que eu faça será em vão. Ele será aproveitado. Se não por aquela criatura que vive comigo, mas por todos aqueles seres que estão ao nosso redor, invisíveis. Então a nossa atitude nunca é só para aquele que eu consigo pegar na mão, para aquele que eu consigo abraçar, mas por aquele que vive comigo e que eu não sei que vive. Por aquele que passa perto de mim, num determinado momento, e que vê a minha ação, observa e leva para casa. Dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, dentro do seu olhar. Então eu posso, e eu posso sempre. E eu confio que Deus vai me dar essa oportunidade. Então é essa a lição que Jesus deu a Raquel quando ele fala dos ensinamentos da dor e do sofrimento. A razão da dor está na medida exata das nossas necessidades.
somos seres ainda que precisamos desse estímulo, que precisamos disso tudo para podermos desenvolver capacidades maiores que ainda não foram descortinadas dentro de nós. Então, que cada um de nós tenha uma descoberta fantástica, luminosa, e que ela seja perene. Não morra nunca, tá? Uma boa noite a todos. Vamos lá, para a segunda parte. Então é o momento de nós trocarmos ideias, né? De vocês fazerem perguntas ou fazerem alguma colocação a respeito do tema, né? E a Tânia está aqui para poder responder para vocês. Alguém quer fazer alguma? Quer dizer, não existe vida sem dor. A dor é uma necessidade mesmo, né? Mas a gente pode tentar minimizar, acho que a gente deve tentar minimizar a dor, não é? Com a busca do aprimoramento, autoaperfeiçoamento, né? A gente pode tentar minimizar. Lembrando daquela frase, não é? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então a gente pode tentar... E aí, com certeza, a gente vai minimizar também o sofrimento, né? Sim, essa é a nossa... Isso seria o certo, né, de nós fazermos. Isso seria o correto. Então, é lógico, ninguém precisa aumentar a dor para demonstrar a sua inteligência. Aliás, o homem faz uso da inteligência para que essa dor seja diminuída no máximo possível, né? Se ela não puder ser extinta, então que ela seja ao menos amenizada. Então, isso é o uso da nossa inteligência, do nosso bom senso, né? O uso da nossa condição, porque ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento, na realidade, ele é uma consequência das nossas próprias ações, né? Não pode ser desta encarnação de hoje e pode ser de outras que nós vamos trazendo para cá, né? Mas a nossa tentativa é sempre válida e nós temos exatamente que fazer isso. Nos esforçarmos para que essa dor diminua sempre. Tá? Nossa, e não é só nossa, é a nossa e a dos outros. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma colocação, perguntar? Nós temos como ajuda mesmo as dificuldades para que as criaturas se mexam, né? Porque a facilidade na acomodação é geral. E a humanidade, nem sei se já chegou dentro do espírito da humanidade, né? Tantas coisas ruins que a humanidade cometeu através dos séculos e séculos, né? Então, a porta estreita é sempre aquela que Jesus indica, né? Porque, na verdade, nós queríamos estar sempre na porta larga, das facilidades da vida. E isso é que atrasa a humanidade, que é muito mais fácil errar, né? Através das tentações do mundo. O mundo físico ele é muito envolvente, né? A gente se envolve com problemas de família, com problemas de trabalho, com os problemas de estudo, a gente se envolve com qualquer coisa. Até com o trânsito a gente se envolve, né? Com a televisão, a gente briga com a televisão como se a televisão pudesse nos responder, né? Mas como? Até com a novela, né? Como? Olha o que fulano fez e não sei o quê. E a gente deixa passar as novelas e os dramas do nosso dia a dia. Se esquece de olhar para o outro e resolver ou minimizar o problema que nós vivemos dia a dia. Deixa para depois. Porque eu estou cansado. Porque eu cheguei agora do serviço. Porque a gente sempre tem uma desculpa, não é? Então, isso é o envolvimento que o mundo muitas vezes nos oferta e a gente se deixa dominar por esses, né, escapes, vamos dizer assim. E não resolve, porque isso vai se acumulando com o tempo, e a gente acaba não resolvendo. E aí, quando a gente resolve olhar para o problema, ele já está de um tamanho quase que insuportável para a nossa condição. Mas é responsabilidade nossa.
Então, da mesma forma que a gente tem que cuidar de uma pequena planta, ou do bebê que é novinho, que precisa de todo o cuidado, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, independente do nosso modo de vida. Porque fomos nós que escolhemos trabalhar de sol a sol, fomos nós que escolhemos fazer isso e aquilo e acumular tarefas. E o acúmulo de tarefas, ele existe por quê? É preciso pensar. Por que eu acumulo tantas coisas? É para não viver em casa? O que tem em casa que me angustia tanto que eu não posso nem olhar? Então, eu tenho que manter o equilíbrio de todas as ações para que eu possa enxergar o outro que está à minha frente. E ver que, como eu, ele tem desejos, ele tem sonhos, ele tem angústias, ele tem tristezas. Só que a minha forma de superar as minhas dificuldades não vai ser a mesma que a do outro. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de viver e a sua visão de mundo. E isso é muito particular. E nós temos que aprender a compreender cada um na sua dimensão para aceitá-lo como ele é e auxiliá-lo naquilo que lhe for possível, que nos for possível fazer. Né? Ter paciência. Nós vemos a questão da educação, né? O leitinho das 8, o pai, tudo que o filho faz errado, ele concorda, e ele incentiva ainda, né? E outras passagens que a gente vê, que eles imitam a vida, né? Mas isso mais tarde vai se voltar contra quem? Não é? Você me faz lembrar uma coisa que eu ouvi domingo do Dr. Sérgio Felipe, né? Como o senhor, você falou sobre o amor, a necessidade do amor, nós precisamos deixar de sermos homo sapiens para nos tornarmos homos amabilis. E se nós não formos assim, não tivermos essa coerência, essa visão que extrapola a matéria, enxergando no outro um ser semelhante a nós. Se nós não tivermos o amor pelo outro, nós não somos nada. Causar sofrimento ao outro, menosprezar o outro porque ele é diferente de nós. Mas diferente em quê? Na pele, no tamanho, na cor, na beleza? Na instrução? Qual é essa diferença? A diferença é só aquela do sentimento. Isso é que nos torna diferentes. E a gente tem que pensar que quando nós nos deparamos com o espírito, por máximo que a gente o eduque, por máximo que a gente o crie, por máximo ele é um espírito que traz consigo uma bagagem que nos é desconhecida. A nossa memória hoje, ela é restrita a esta existência. Mas nós podemos trazer, nós podemos ter percepções de que esse espírito tem uma vivência talvez muito mais longínqua do que a nossa. E é a esse espírito que nós temos que respeitar na sua condição atual. E é a ele que nós temos que amar sobremaneira. Então essa compreensão cabe a nós. Eu não vou dar essa oportunidade para o outro. Ela é minha. Eu posso. Então eu vou fazer por mim e por aqueles que estão ao meu lado. Porque quando for a minha vez, eu gostaria de receber da mesma forma. Então essa recíproca, ela é verdadeira em todos os sentidos. Hoje eu estou bem. E amanhã? Nesta existência nós estamos nessa condição. E na próxima, como estaremos? Que família nos acolherá? Então vamos fazer o melhor por nós, para que o mundo seja melhor para todos. Uma boa noite.
Então, novamente, nós vamos nos recolhendo e buscando lá no cantinho do nosso coração aquele sentimento fraterno, amoroso, para oferecê-lo a todos aqueles que necessitarem de um auxílio, de um reforço, de uma vibração de amor, de compreensão. Porque todos nós somos carentes desse amor. Todos nós queremos sermos compreendidos, amados, queremos ser felizes. Nós fomos criados por esse Pai amoroso e justo para sermos felizes, não para vivermos eternamente no sofrimento, na dor. Como disse a nossa irmã, a dor é apenas a consequência do nosso desconhecimento daquilo que realmente somos. E neste momento, então, nós nos lembramos não só dos nossos entes queridos, daqueles que estão em casa, daqueles que, enquanto nós descansamos, trabalham por nós. Todos eles são merecedores desse amor também. Todos já tiveram um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. E aqueles que souberem daqui dentre vocês, que conhecerem algum amigo, algum parente, algum conhecido que esteja em aflição, mentalizem-no, recebendo essa chuva de bênçãos, de vibrações, para lhes dar um tanto de conforto, para diminuir-lhes o sofrimento, a angústia, como se estendessem as mãos sobre as suas cabeças, dando-lhes um passe de refazimento. E é Jesus que nos oferece isso quando nos estende as mãos e nos diz: venha, filho, venha, filha. Venha comigo que eu os aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e pacífico, pois o meu jugo é leve. Façamos do outro o fardo que ele carrega mais leve, estendendo-lhe a mão, o olhar, a compreensão. E esta vibração que sai do nosso sentimento, que sai do nosso coração, abastecendo todos os lares da terra. O nosso lar, bendito o teto que nos agasalha. Obrigada, Senhor, por nos tornarmos irmãos, porque temos uma família, temos um amigo, temos parentes. Podemos nos alimentar, podemos nos agasalhar. Quando está calor, esse sol magnífico que nos aquece, nós agradecemos por tudo isso, Senhor. E que mais uma vez, nesta noite, antes de adormecermos, façamos a nossa prece de agradecimento a Deus por tudo isso. E com certeza, amanhã o nosso dia será bem melhor. Que tenham todos uma noite de paz, uma noite muito tranquila. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.